Olá, seja bem-vindo de volta à aula 47 de MA 091 Matemática Básica, que trata das funções trigonométricas inversas. Nessa quarta parte da aula, faremos mais 2 exercícios sobre esse tipo de função. Nesse nosso primeiro exercício, queremos determinar a tangente de um ângulo alfa, cujo cosseno é conhecido. Entretanto, em lugar de recorrermos a uma calculadora, faremos isso com o auxílio de um triângulo retângulo. Observe, então, que, segundo o nosso enunciado, temos um ângulo alfa cujo cosseno mede 3/7, e o nosso objetivo é determinar a tangente desse ângulo. Vamos fazer isso esboçando um triângulo retângulo que contém o ângulo alfa e cujos lados façam com que o cosseno desse ângulo seja 3/7. Para tanto, vamos recorrer à nossa régua. Lembrando, então, que se trata apenas de um esboço, vamos desenhar aqui um lado horizontal, cujo comprimento será 3, e vamos girar a nossa régua para desenhar uma hipotenusa que terá medida 7. Aí está o nosso triângulo. Como se trata de um esboço, ele não precisa ficar muito bem desenhado. Vamos indicar aqui, então, o nosso ângulo alfa. E repare que este ângulo aqui mede 90 graus. Sabemos que, em um triângulo retângulo, o cosseno de um ângulo que não meça 90 graus é o cateto adjacente sobre a hipotenusa. Nesse caso, então, como o cosseno vale 3/7, vamos dizer que este cateto mede 3 e a hipotenusa mede 7. Dessa forma, atendemos ao que foi indicado no enunciado. Agora, conhecidos esses dois lados do triângulo, descobramos a medida do segundo cateto. Para tanto, vamos usar o Teorema de Pitágoras, que nos diz que a hipotenusa ao quadrado, ou seja, 7 ao quadrado, deve ser igual a 1 cateto ao quadrado mais o segundo cateto ao quadrado. Nesse caso, então, observamos que 49 é igual a x ao quadrado mais 9. E isso implica que x ao quadrado é igual a 49 menos 9, que dá 40. Nesse caso, então, como x é uma medida positiva, temos x igual a raiz de 40, que é igual a raiz de 4 vezes 10, que vai ser igual a raiz de 4, que é 2, vezes a raiz de 10. Essa, portanto, é a medida do cateto oposto ao ângulo alfa. Agora, como sabemos que a tangente de um ângulo num triângulo retângulo é o cateto oposto, que nesse caso vale x, dividido pelo cateto adjacente, que para o ângulo alfa vale 3, descobrimos que a tangente de alfa vale, na verdade, 2 raiz de 10 sobre 3. A resposta do exercício, portanto, é a letra E. Observe, então, que no nosso exercício anterior descobrimos a tangente do arco cosseno de 3/7. Esse resultado poderia ter sido obtido igualmente se usássemos uma calculadora. Vamos, então, escrever aqui 3 dividido por 7, calcular o arco cujo cosseno tem esse valor e, em seguida, aplicar a função tangente. Supondo, então, naturalmente, que o nosso ângulo pertence ao intervalo que vai de 0 a 180, que é o conjunto imagem da função arco-cosseno, descobrimos que a tangente é aproximadamente 2,11. Completando essa parte da aula, vamos resolver esse exercício no qual desejamos determinar o cosseno do arcosseno de x sobre 2. Repare, entretanto, que há uma variável x dentro da função arcosseno, de tal maneira que não é possível obter a resposta do exercício usando uma calculadora. Precisaríamos, neste caso, usar o mesmo artifício que empregamos no primeiro exercício dessa parte da aula. Vamos, então, recorrer ao nosso triângulo, que eu já desenhei aqui no canto da folha. Nesse triângulo, indiquemos em alguma posição o ângulo alfa e marquemos também o ângulo de 90 graus para indicar que o triângulo é retângulo. Nesse nosso triângulo, alfa representará o ângulo cujo seno é x sobre 2. Alfa será, portanto, arcosseno de x sobre 2.
Note também que, num triângulo retângulo, o seno corresponde à razão entre o cateto oposto ao ângulo e a hipotenusa. Podemos, então, supor que, neste triângulo, o cateto oposto terá medida x e a hipotenusa terá a medida 2, de tal forma que o seno de α será x sobre 2. Resta-nos descobrir, então, dos lados do triângulo apenas o comprimento do outro cateto, que aqui chamaremos de y. Observe, então, nesse caso, que, segundo o Teorema de Pitágoras, 2 ao quadrado é igual a x ao quadrado mais y ao quadrado. Sendo assim, naturalmente, y ao quadrado será igual a 2 ao quadrado menos x ao quadrado, o que dá 4 menos x ao quadrado. Como ainda não conhecemos x, não temos como obter, de fato, o valor de y. Mas, sabendo que y é um valor positivo, podemos escrever y é igual a raiz quadrada de 4 menos x ao quadrado. Agora, como o ângulo α vem a ser o arco cujo seno é x sobre 2, resta-nos simplesmente calcular o cosseno do ângulo α. E como em um triângulo retângulo o cosseno é sempre o cateto adjacente ao ângulo dividido pela hipotenusa, no nosso triângulo teremos cosseno de α igual a y sobre 2, que é igual a raiz de 4 menos x ao quadrado dividido por 2. Este é, portanto, o valor de cosseno do arcosseno de x sobre 2. Na próxima parte da aula, faremos alguns exercícios aplicados envolvendo as funções trigonométricas inversas. Espero por vocês lá!